Bom dia, segundo ano. Tudo bem, pessoal? Nossa aula de língua portuguesa, hein? Vamos dar continuidade à classe, né? Parte 2 desse assunto, na página 10. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Então, na semana anterior, vimos o que é a classe, que é justamente a soma de um A mais um A. Forma esse A com acento grave, certo? Vimos a questão de como resolver situações em que surge a dúvida, quando você faz aquela modificação para uma palavra no gênero masculino. Também vimos situações em que sempre deve haver a classe. Agora vemos situações em que não deve ser colocada a classe. Então nós temos aqui no módulo na página 12 e 13, 12 e 13, 13 situações, 13 situações em que não se coloca a classe, certo? Vocês podem dar uma olhada aí e vão perceber que são situações em que você nem vai ficar na dúvida. Você vai analisar e vai ver aqui não coloca a classe porque antes de tal palavra não se usa, porque essa situação aqui indica tal coisa, e quando indica tal coisa não usa a classe. Então, o assunto classe já foi muito difícil, mas hoje em dia nós apresentamos o assunto com suas regras, situações em que sempre há classe, situações em que não há classe, situações em que a classe é opcional. Sendo assim, você já elimina muitas situações em que poderiam gerar dúvidas. Além disso, ainda tem aquele macete, aquele tipo de situação que você pode utilizar o macete, uma dica que vai ser valiosa para você resolver. Então vamos ver aqui algumas situações, como eu disse o módulo das 13 situações, eu coloquei aqui somente 5 para analisarmos, as outras vocês podem fazer no seu estudo, tá bom? Antes de palavras masculinas e de verbos, então, se deparou com uma situação, percebeu que aquele A está antecedendo a palavra masculina, não há clase. O A está antes de um verbo, é outra situação em que não há clase. Então, aí você não precisa usar dica, aí você não precisa nem bater cabeça. Vende-se a prazo. Esse A eu coloco ou não coloco? A prazo. Prazo é uma palavra o quê? Masculina. O prazo. Então aqui ele foi utilizado com A antes, mas esse A aqui é pronome demonstrativo, não indica gênero. Sendo assim, eu não coloco a clase. Antes de artigo indefinido. Quais são os artigos definidos? Um, uma, uns e umas. Então, essas palavras desses artigos, se eu tiver um a antes, eu não vou colocar a classe, porque é uma situação em que não há classe. Ela se referia a uma bolsa de estudos. E esse a aqui, coloco ou não coloco, tem lá aquela lacuna, quando vem a atividade, quando vai ser na avaliação. Aí tem lá a opção com a com classe, você viu aqui, não, aqui isso aqui é um artigo indefinido, lógico que esse a aqui é normal, não tem classe. Antes de pronomes demonstrativos. Quais pronomes demonstrativos? O esta e o essa. Não são todos. É o esta e o essa. Então a noiva fez menção a estas flores. A estas. Esse a coloca ou não coloca? Não. Estas. É pronome demonstrativo que faz parte da regra que não há clase. No meio de locuções adverbiais com termos repetidos, os concorrentes ficaram cara a cara, frente a frente, face a face. Essas expressões repetidas não se coloca a classe desse A em que está no meio delas, tá bom? Antes de pronomes pessoais, inclusive das formas de tratamento. Então, mesmo se for Vossa Excelência, Vossa Majestade, a Vossa Santidade, esse A não se coloca a classe. Não direi a ela. Esse A não é com a classe. Por que não é, professor? Porque a regra diz situações em que não há classe antes dos pronomes pessoais, inclusive os de tratamento. Situações em que a classe é opcional. O que quer dizer isso? São situações em que você pode escolher utilizar ou não utilizar, certo? Aqui é facultativo. Alguns módulos ou uma pesquisa que você possa fazer, você vai encontrar assim, uso da classe facultativa. Quer dizer que ali cada um faz a sua escolha. São duas situações. Diante de nomes próprios femininos. Então, eu tenho ali o nome de uma mulher e tem um A antes. Esse A eu posso colocar ou não posso colocar? Marcos se referiu a Maria, Marcos se referiu a Maria. Qual o certo? Com a classe ou sem a classe? Não importa. Aqui é facultativo, é opcional. As duas estão corretas. Diante de pronomes possessivos femininos. Então não é meu, certo? Não é seu.
Vai ser minha, sua, possessivos femininos. Que estiverem acompanhando o substantivo. Então, ela pediu ajuda à minha mãe. Minha está acompanhando mãe. Mãe é substantivo. Então, pronome possessivo feminino, minha, acompanhando o substantivo mãe. Então, esse a, eu posso colocar a clase ou posso não colocar a clase. As duas formas estão corretas. Ainda na página 14, você tem casos especiais de clase. Por exemplo, ó, tem uma dica, quando você fala, vou a Curitiba, esse A tem clase ou não tem clase? A dica é, volto de ou volto da? Quando você fala, eu volto de Curitiba, se coube o de, significa que não há clase em vou a Curitiba. Agora, quando você diz, vou à Bahia, e quando você volta de Bahia ou volta da Bahia? Eu volto da Bahia. Então, se coube o da e não de, significa que vou à Bahia, esse A deve haver clase. E tem outras situações também em que o uso é especial, em que se baseia em alguma técnica desse tipo, tá bom? Vocês deem uma olhada nisso aí, que é importante para complementar o conhecimento de vocês nesse assunto. A atividade para casa, páginas 19 e página 20. Tem muita gente que tem tido dificuldade aí em associar a questão da aula presencial com as aulas virtuais. Então, o momento é de ensino híbrido. Você tem que achar um meio termo. O colégio está postando atividades antes, mas não é só ficar fazendo atividades sem assistir a aula, hein? Vamos tentar achar aí um meio termo, principalmente porque na avaliação de vocês só tivemos pesca, né, gente? Por isso que eu não posso nem elogiar a nota de vocês. Eu não sei mais quem é que pesca, quem é que não pesca. Só sei que as respostas estavam iguais, então para mim é todo mundo, né, no mesmo barco. Então eu não posso nem elogiar notas do segundo ano, tá certo? Somente incentivar os estudos. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até nossa próxima aula amanhã. Literatura. Depois teremos na nossa quinta-feira a aula de redação. Tchau, tchau.